Livro Deuses Falsos, capítulo 6, parte 3. Aqueles que não estão seguros em Cristo saem à procura de salva-vidas espirituais para sustentar sua confiança e, nessa busca frenética, agarram-se não apenas aos fragmentos de capacidade e justiça que encontram em si mesmos, mas também escolhem sua raça, sua filiação a um partido, os padrões sociais e eclesiásticos da sua família e sua cultura como meio de auto-recomendação. Revestem-se da cultura como se fosse armadura contra a falta de fé em si mesmos. Ela se torna uma camisa de força mental que adere à carne e jamais pode ser removida, exceto com uma fé abrangente na obra salvadora de Cristo. No ventre do peixe, Jonas começou a entender o que não tinha percebido, bem como a razão por que havia sido tão hostil ao chamado divino original. Seu chamado era para ir pregar a graça à maior cidade do mundo, mas ele mesmo não tinha compreendido sua graça. Devastado e humilhado, começou a entender a verdade. A salvação era pela graça, portanto, estava disponível para absolutamente todo o mundo. Seus ídolos culturais parecem ter sido removidos à medida que ele se tornava consciente de tudo isso. E nesse momento, o peixe o vomitou em terra firme. Jonas, o profeta, teve mais uma oportunidade. O fim surpreendente. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá para Nínive, a grande cidade, e proclame a mensagem que estou lhe dizendo. Então Jonas se levantou e partiu para Nínive conforme a palavra do Senhor. Nínive agora era uma cidade muito grande, da largura de 3 dias de viagem, e importante para Deus. Jonas avançou cidade adentro por um dia e clamou: Em 40 dias Nínive será destruída. E o povo de Nínive creu em Deus. Decretaram um jejum e se vestiram de pano de saco do maior ao menor. Quando Deus examinou suas obras, que tinham abandonado seus maus caminhos, desistiu de causar o desastre que pretendera contra eles e não o executou. Mas o que Deus fez era tão terrível aos olhos de Jonas que o profeta ardeu de raiva. Jonas 3, 1, 5, 10, 4, 1. Agora vem a parte da história quase universalmente ignorada. Mais uma vez, Deus deu a Jonas a responsabilidade de ir a Nínive e dessa vez ele obedeceu. Começou a pregar e, para sua e nossa surpresa, o povo da cidade reagiu positivamente. Começaram a arrepender-se, enquanto alguns diziam: quem sabe, Deus ainda pode arrepender-se e, com compaixão, se afastar do furor da sua ira, de modo que talvez não pereçamos. 3:9. O resultado foi que a cidade abandonou os seus maus caminhos, descritos pelo versículo 8 como sua violência. A nação da Assíria era de fato violenta ao extremo, mas aqui, ao menos por algum tempo, demonstrou arrependimento e disposição em corrigir-se. Deus teve misericórdia deles. Não houve indício de que os ninivitas se tornaram judeus ou que se converteram ao serviço pleno do Deus de Israel. Nada disso aconteceu, mas Deus se absteve de castigá-los. Tão predominantemente é sua vontade de salvar e não punir. Qualquer pessoa, ao ler essa história, esperaria que o livro terminasse nesse trecho maravilhoso. Contrariando as expectativas, Jonas retornou dos mortos e cumpriu sua missão. Os ninivitas se arrependeram e demonstraram estar comprometidos em abandonar a violência e o imperialismo, e Deus havia mostrado como é misericordioso e amoroso com todos os povos. Tudo o que restaria agora para completar a história seria um versículo final, Jonas 3:11, e Jonas voltou exultante para sua terra. Mas não foi o que aconteceu. A grande surpresa da história ocorre no momento em que deveria ter sido o de maior triunfo para Jonas. Ele pregara para a cidade mais poderosa do mundo e a deixara literalmente de joelhos. Contudo, a resposta positiva de Nínive à sua pregação o enfureceu de tal maneira que ele acusou Deus de maldade e pediu para ser morto ali mesmo. E orou ao Senhor e disse: Ó Senhor, não foi isso que falei quando ainda estava na minha terra natal? Por isso fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és um Deus grandioso e compassivo, muito paciente e abundante em amor fiel, e que também renuncias a planos de produzir desastre. Por isso agora, Senhor, por favor, tira minha vida, pois para mim a morte é melhor que a vida. Jonas 4, 1, 3. As motivações do coração de Jonas, enfim, são plenamente reveladas.
Aspas, eu sabia, ele declara. Sabia que tu és um Deus compassivo, tão rápido em perdoar, muito desejoso em salvar, tão constante em sua paciência. Sabia que não podia confiar em ti. Antes de mais nada, eis a razão por que fugi. Tinha medo de que se pregasse um Deus como tu para esse povo, tu lhes perdoaria. Ao primeiro sinal de arrependimento. Chega, desisto, podes tirar minha vida. Não há discurso mais surpreendente na Bíblia. Ou talvez em toda a literatura antiga. Enfim, o ídolo de Jonas foi exposto, revelando sua repulsa por aquela raça e nação. Jonas odiava tanto aquela raça assíria que considerava o perdão de Deus concedido a ela a pior coisa que poderia acontecer. Estava disposto a confrontar e acusar os ninivitas, mas não podia amá-los. Não queria que fossem salvos, não queria que recebessem a misericórdia de Deus. O que aconteceu no ventre do peixe, Jonas havia começado a entender a ideia de que todos os seres humanos são igualmente indignos do amor de Deus e que por isso todos têm igual acesso à graça divina. No entanto, os ídolos de Jonas tinham se reafirmado com fúria. Seu entendimento da graça divina no capítulo 2 havia sido principalmente intelectual. Não lhe penetrara o coração. Jonas serve de advertência de que o coração humano nunca muda rápida ou facilmente, mesmo quando a pessoa está sendo orientada pelo próprio Deus. Assim como Paulo precisou confrontar Pedro por seu fracasso em usar o evangelho para tratar seu racismo, assim a obra de Deus em Jonas está incompleta. Alguém já disse que se você quiser saber se há ratos no porão, não devia descer os degraus devagar e fazendo muito barulho. Nesse caso, olhará em redor e não verá nada. Se quiser saber o que de fato tem lá embaixo, precisa surpreendê-los, correndo e descendo os degraus aos saltos bem depressa. Então verá um monte de rabinhos se escondendo. Também é sob estresse na experiência da vida real que a verdadeira natureza do nosso coração se revela. Por exemplo, todos os cristãos dizem e acreditam que Cristo é o seu Salvador, não sua carreira profissional ou riqueza. O que Cristo pensa a nosso respeito é o que importa. Não a aprovação humana, é o que dizemos. Mas embora Jesus seja nosso Salvador em princípio, outras coisas continuam mantendo a posição funcional de salvadores do nosso coração. Jonas nos mostra que uma coisa é crer no Evangelho com a mente, outra é incutir o Evangelho no fundo do nosso coração para influenciar tudo o que pensamos, sentimos e fazemos. Ele ainda está sendo controlado em vasta medida pela idolatria. Ídolos, pensamento e sentimento. A idolatria distorceu o modo de pensar de Jonas. Ele se entrega a um discurso inflamado que a maioria das pessoas consideraria insano. Como Jonas podia se enfurecer com o fato de Deus ser um Deus de compaixão, amor e paciência? Pela mesma razão que o apaixonado Jacó pôde ser ludibriado com tanta facilidade, e o ganancioso Zaqueu pôde trair seu país e todos a seu redor. Eles estavam cegos por seus ídolos. Quando um ídolo se apodera do seu coração, ele produz um conjunto de definições falsas de sucesso e fracasso, e felicidade e tristeza. Redefine a realidade do mundo, os próprios termos. Quase tudo no mundo pensa que um Deus todo-poderoso de amor, paciência e compaixão é algo bom. Mas caso o poder e a condição do seu povo seja seu bem supremo, seu ídolo, então qualquer coisa que se intrometa no caminho será por definição ruim. Quando o amor de Deus evitou a destruição do inimigo de Israel, Jonas, por causa do seu ídolo, viu-se obrigado a ver o amor de Deus como algo ruim. Afinal, os ídolos tornam possível chamar o mal de bem e o bem de mal. Os ídolos distorcem não apenas o nosso pensamento, mas também os nossos sentimentos. E o Senhor disse: é bom que você arda com tanta raiva? Jonas então deixou a cidade e sentou-se ao oriente dela, onde construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra dele, esperando para ver o que aconteceria com a cidade. A fim de livrá-lo do seu abatimento, o Senhor Deus ordenou que uma digaion crescesse rapidamente sobre Jonas para fazer sombra sobre sua cabeça. E Jonas ficou contentíssimo e feliz com a planta. Mas ao raiar do dia seguinte, Deus ordenou que uma lagarta
atacasse a Gigaion de modo que ela secasse. E quando o sol se ergueu demais, Deus designou um vento oriental cortante e que o sol batesse na cabeça de Jonas de modo que ele ficasse desfalecido e fraco. E ele desejou muito morrer pensando, para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, é razoável que você fique com tanta raiva e tão abatido por causa da planta? E ele respondeu, sim, é. Estou com raiva e abatido o suficiente para morrer. Jonas 4, 4, 9. Jonas deixou a cidade que desprezava e construiu para si um abrigo no sol. Ainda esperava que Deus voltasse atrás e castigasse Nínive. Mas agora a preocupação de Deus era Jonas. Ele permitiu que uma planta Gigaion, uma videira de rápido crescimento, crescesse e refrescasse seu abrigo e lhe desse sombra. As folhagens e o conforto serviram de consolo para o profeta abatido. No entanto, depois disso, Deus introduziu uma nova decepção em sua vida, ainda que em pequena escala, fazendo a planta morrer. Jonas estava com a sensibilidade tão à flor da pele que o novo desalento também lhe provocou irritação, de modo que sentiu-se irado demais para viver. Dessa vez, quando Deus lhe perguntou pela sua raiva, se a sua raiva era justificada, Jonas retrucou que sim, que estava com raiva, o suficiente para morrer. Deus o confrontou por isso. Não disse que era errado ter raiva, uma vez que ele mesmo fala de modo regular sobre o próprio furor da ira contra a injustiça e o mal. No entanto, a raiva de Jonas era injustificada e desproporcional.